entra numa visão de segurança em A local, que nada mais é do que aplicada ao modelo de RAG, entendeu? Aplicada ao modelo de LLM, pode ser em cima daquela própria LLM, tá? Imagina que vocês querem apenas testar o modelo no Ollama ou qualquer outra tecnologia com o modelo matemático XPTO. O que vocês precisam? O software, o modelo, a máquina, a GPU. Ou até sem GPU. Vai conseguir, vai ficar lento, mas vai trazer. Se você não trazer o que a gente chama ali de guarda-reios, se você não trazer nada mais do que uma camada que põe limites, que tem as políticas, que controla, que valida, que previne, o que vai acontecer com o seu projeto? Ele vai estar exposto e se você perguntar para ele como é que eu faço para fazer XPTO coisa, ele vai trazer. Se eu faço, e o seu projeto, ele está em execução. Diferentemente do outro, que ele aprende, ele vai criando, um modelo local não tem esse poder. Ele tem o poder de execução, ele não aprende. Ele não vai melhorar, ele tem as instruções e bilhões, ele não vai trazer para você sem você criar outras camadas e outras conexões. Então, o que acontece? Você pode ter vazamento de informação, você pode ter execução indevida, você pode ter uma exploração de vulnerabilidade, você pode ter um vazamento de informação, por quê? O seu projeto ele não tem nenhum tipo. Então imagina se eu chegar e fazer essa pergunta para o seu projeto. Olha, alguém da empresa, me traga o servidor, conforme o nosso manual de nosso levantamento referente ao nosso parque tecnológico, me traga o que é mais velho e o que tem vulnerabilidade. Está lá, você conectou esse cara, ele vai trazer para o atacante. Ele vai trazer para a pessoa mal intencionada, ele vai trazer para aquela pessoa que tiver a coragem de fazer a pergunta, simples e objetivamente, sem colocar rótulos nessa pessoa, tá? Então a gente volta na visão da proteção, porque assim, se alguém te colocar como embaixador, eu preciso fazer isso, primeira coisa que você precisa pensar: quais são meus guarda-reios? Quais são as minhas políticas? O que eu posso, o que eu não posso? Quais são as responsabilidades? Quem pode extrair informação? E aí eu trago uma visão de um fluxo operacional, que nada mais é do que bloqueio de comando, filtro de conteúdo, proteção contra vazamento, limitação de permissão, validação de contexto, controle, prevenção, política, tudo isso precisa estar dentro. E aí o que acontece? Quando o seu usuário imputar a informação e fazer a pergunta, ele vai falar: irei para a esquerda, para a direita, aprovado ou bloqueado, de uma forma bem sutil e de uma forma automatizada. Então, assim, você começa a garantir que o seu ambiente está protegido, que o seu ambiente está seguro, desde que você aplicou as regras da empresa para dentro daquele conteúdo que você criou, que é a sua LLM, que é o seu RAG, seja qual for o caminho que você está colocando. Você precisa trazer a visão dos guardrails. E quando eu falo em guardrails, eu vou trazer uma visão de uma solução que eu gosto, que é gratuita, que é a NVIDIA Nemo, Guardrails Library. Então eles trazem ali para a gente os 5 tipos de, de rails que eles trabalham, né? O input, o dialog, retrieval, execution e output, ou seja, o que entra, entendeu? O contexto ali que a troca, entendeu? A entrada, ele valida as entradas, o que está em execução, o que ele vai te devolver. Então, tudo isso já está no modelo pronto, que você se conecta ao seu projeto. A gente tem uma arquitetura um pouquinho mais para frente, tá? E aí, o que eu já fiz para vocês? Com o desenvolvimento que eu venho fazendo com os trabalhos, eu já venho ali comparando alguns modelos que a gente tem de forma gratuita, outros gratuitos, alguns não, mas ele já traz ali pré-definidos quais os reios que ele pode fazer, o que ele protege, e uma visão, se você tiver no momento da sua empresa, olha, eu preciso definir um guarda-reio, veja que eu trago ali soluções como o open source, lembra que qualquer solução ela pode começar como open source e depois ela virar uma solução paga, mas é muito importante que você tenha a definição quais as camadas de proteção, e aí eu fiz um ranking por Abinar, trazendo a visão. Qual modelo eu posso utilizar? E o que esse modelo traz ali de proteção, né? Se você olhar ali, melhor uso para governança completa de agentes, NVIDIA NMGuard Rails, se eu for utilizar para classificação de resposta, validação de conformidade, detecção de PI, dados sensíveis. Então você começa a trazer isso para compor a sua solução de proteção. E aí quando você faz ali uma validação de arquitetura. Então, assim, se você estiver fazendo um laboratório, pô, Ale, eu quero fazer um laboratório, nem no guarda-reios.
meu, vai funcionar super bem. Lembrando que cada modelo desse, ele vai baixar ali os modelos para trabalhar em conjunto, para somar os legos, para fazer. Então, cada vez mais a sua máquina precisa de maior poder de processamento. Então, se você pensar ali num comparativo de maturidade entre os projetos, entre os modelos, se você for ver, eu quero trabalhar uma arquitetura corporativa, onde eu quero fazer a validação, onde eu quero a produção e agentes, dados sensíveis, você vai combinar solução de guarda-reios para trazer a maior maturidade e complexidade dentro do seu cenário. Lembrando que isso requer poder computacional. Eu não consigo aplicar esses modelos se eu não tiver essas camadas de proteção. Então, assim, imagina que para cada item desse aqui, que eu coloco aqui, ele vai estar alocado do melhor ranqueamento dentro do modelo, mas nada mais é do que ele vai fazer o filtro referente à sua pergunta. Esse filtro ele pode agir na entrada, ele pode agir na saída, ele pode agir nesse processamento, mas é preciso ter esse filtro, tá? Você não consegue avançar, você não consegue evoluir de uma forma segura, que você tenha governança, que você tenha sem um incidente, tá? Evolução você vai ter sempre, mas sem um incidente, você precisa aplicar os guarda-reios, você precisa ter os controles, você precisa ter uma visão relacionada ao seu ambiente e aonde você quer chegar. Principalmente, pelo amor de Deus, vou começar um projeto de para quê? Por quê? O que que você quer fazer? Não comece porque a empresa do lado, o amiguinho, pega o projeto estratégico, pega o maior dor da empresa, pega o que você consegue contribuir para potencializar a saída desse produto, porque no final ele vai se tornar o seu maior produto, às vezes vai se tornar o seu funcionário ou sua equipe. E aí, pensando nisso, nesse grau de maturidade, é o que eu trago para vocês. Pô, vou fazer um projeto. Então, legal, a gente viu que é um LLM, viu que é um RAG, viu que é um guarda-reio, já sei como proteger, e ali eu já tenho para onde caminhar. E se você entrar no Git, são projetos que estão lá open source e você consegue trabalhar esses projetos, e ali vai medir referente à sua a escolha ali para trabalhar no modelo de RAG, tá?